Eméritos Presidentes do Supremo Tribunal, e serão 3 aqueles que aqui nos privilegiarão com a sua presença: Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Srs. Juízes Conselheiros, Sr. Vogal do Conselho Superior da Magistratura, Srs. Presidentes das Relações do Porto e Guimarães, Srs. Presidentes dos Tribunais Centrais Administrativos do Norte e do Sul, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Sra. Presidente do Conselho Distrital, do Conselho Regional, aliás, de Coimbra, da Ordem dos Advogados, Sr. Vice-Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Srs. Juízes Desembargadores, Srs. Juízes Presidentes de Tribunais de Comarca, Sra. Vice-Presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, Srs. Magistrados do Ministério Público Coordenador, demais Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Srs. Advogados, Srs. Representantes das Associações Sindicais, distintos conferencistas, moderadores e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Cumprimento-vos a todos, assim como aqueles que nos têm a oportunidade de nos acompanhar através da transmissão à distância que é assegurada pela Justiça TV, e agradeço evidentemente a todos a circunstância de terem manifestado o vosso interesse em estarem hoje aqui connosco para refletir sobre a temática desta conferência. Esta conferência é ela própria o produto de uma parceria que se estabeleceu em boa hora entre a Relação de Coimbra, a Faculdade de Direito de Coimbra e o Tribunal da Comarca de Coimbra, e por isso mesmo é para mim um dever de prestar um agradecimento sentido ao Sr. Professor Dr. Jorge Alves Correia, professor daquela faculdade, e ao desembargador Carlos Oliveira, que é o juiz-presidente da comarca, pela colaboração que prestaram na organização desta conferência, sem a qual não estaríamos hoje aqui reunidos. Os agradecimentos também são devidos a todos os conferencistas e moderadores que muito nos honram com a sua presença e que, enfim, partilharão connosco, através desta conferência, os seus pensamentos e experiências na área das temáticas de exposição que lhes foram propostas. Sabem com certeza que a independência do Poder Judicial está garantida no direito da União Europeia, seja no artigo 2º, seja no artigo 19, número 1, parágrafo 2º do Tratado da União, e também no artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Sabem com certeza também que, no plano interno, goza de garantia constitucional no artigo 203 e de garantia legal no artigo 4º do Estatuto dos Magistrados. E, perante tão sólidas garantias legais de que a independência judicial beneficia, podia ser-se tentado a pensar que, porventura, seria uma excrescência absoluta estarmos aqui a falar sobre a independência que goza de todas aquelas garantias. Eu tenho para mim que pensar dessa forma seria um erro. E isto porque a independência do Poder Judicial não depende apenas das suas garantias legais que estão consagradas, mas depende de várias outras circunstâncias, entre elas, por exemplo, da prática judiciária corrente em sede do exercício do poder disciplinar, concretamente da exigência ou não de uma maioria de magistrados judiciais nas deliberações que apliquem sanções disciplinares aos juízes, depende da composição do Conselho Superior da Magistratura e da proporção que no mesmo é reservada aos magistrados judiciais eleitos pelos seus pares, depende do exercício dos poderes de gestão processual na sua dimensão externa de intervenção dos órgãos de gestão judiciários, depende dos meios humanos e materiais e financeiros colocados ao serviço do Poder Judicial, depende também, por exemplo, da tutela efetiva que os magistrados judiciais beneficiem ou não em sede do contencioso disciplinar. Para além disso, a história recente no quadro europeu, enfim, evidencia-nos de que a independência do Poder Judicial não é seguramente um valor conquistado e perene. Basta olhar para os exemplos claros da Polónia e da Hungria para chegarmos à conclusão de que assim não é. No caso da Hungria, por exemplo, desde 2012 a esta parte, o governo húngaro, membro da União Europeia, tomou um conjunto de medidas que são gravemente lesivas da independência do Poder Judicial. Eu podia dar-vos conta aqui de algumas delas. Por exemplo, estabeleceu-se uma idade máxima para o exercício de funções por parte dos juízes, com o único propósito de afastar do Conselho Superior da Magistratura húngaro alguns juízes que lá estavam e que eram incómodos. Criou-se um órgão nacional autónomo de administração da justiça, o Gabinete Judicial Nacional, que é presidido por um juiz de nomeação temporária e marcadamente política. E a este juiz foram dados poderes para prolatar decisões da maior importância para a gestão da magistratura judicial, por exemplo, o de anular o procedimento de seleção dos juízes presidentes e de nomear em substituição dos que lá estavam outros que sejam da sua inteira confiança pessoal. Foi instituído um sistema remuneratório de juízes que previa para estes um vencimento abaixo do fixado para os magistrados do Ministério Público, mas seria passível de incrementações permitidas através de gratificações discricionárias atribuídas pelos juízes presidentes das comarcas ou pelo Gabinete Judicial Nacional húngaro.
Os juízes presidentes húngaros ficaram com poderes disciplinares e de avaliação dos seus pares e, além disso, de poderes de distribuição concreta de processos a certos juízes. Para presidente do Supremo foi nomeado por um mandato de 9 anos, com início em janeiro de 2022, de um então ex-juiz do Tribunal Constitucional, que além de não ser juiz de carreira, tinha fortes ligações ao partido do Governo. Na Polónia, umas outras quantas medidas de semelhantes GEs que eu não vou aqui estar-vos a amassar com a respectiva enunciação, mas sempre com o mesmo propósito de afastar e limitar a independência do Poder Judicial face aos órgãos do Executivo. E em Portugal o panorama poderia pensar-se que é melhor, seguramente que é, mas também existem algumas dúvidas do meu ponto de vista quanto à efetivação plena da independência do Poder Judicial. Por exemplo, a composição do Conselho Superior da Magistratura ainda não reflete a recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, nem a recomendação do GRECO, no sentido que os juízes eleitos pelos seus pares não devem ser em número inferior a metade dos seus membros. O Estatuto dos Juízes não tem a forma de lei orgânica e, por isso, quer a sua aprovação, quer a sua alteração, não carece das maiorias exigidas nos artigos 168, números 5 e 6 da Constituição. A gestão dos sistemas informáticos de apoio à tramitação dos processos judiciais não estão sob a alçada dos Conselhos Superiores. Estes continuam completamente arredados das decisões estratégicas referentes às propostas do orçamento dos tribunais, à sua distribuição e à responsabilidade pela sua execução. No campo da independência interna, existem algumas decisões do Conselho Superior da Magistratura que, do meu ponto de vista, e em concreto, poderão revelar-se lesivas desta independência interna. Por exemplo, puniu-se disciplinarmente um juiz pelo conteúdo concreto que ele conferiu a uma determinada decisão judicial, o que abriu uma brecha de efeitos, enfim, ainda imprevisíveis no princípio clássico de que, em regra, o conteúdo da sentença só pode ser apreciado em sede de recurso para uma instância judicial superior. Essa brecha ainda foi aprofundada mais recentemente pela mesma decisão do Conselho Superior da Magistratura, por via da qual se analisou, designadamente para efeitos de eventuais processos disciplinares, o conteúdo de um acórdão onde foram tecidas considerações quanto à legitimidade da entidade recorrente, que era a Administração Regional dos Açores, bem assim como considerações que se tinham por cientificamente infundadas quanto ao valor de alguns testes à Covid-19. Ainda mais recentemente, no dia 9 de janeiro de 2023, o Conselho Superior da Magistratura tomou uma outra deliberação que, do meu ponto de vista, marca uma ingerência administrativa em matérias de natureza jurisdicional. Trata-se de uma deliberação que se pronunciou sobre a obrigação de entrega imediata e sem anonimização a jornalistas, na sala de audiências, de cópia de uma sentença lida em audiência pública. Tudo isto facilmente se percebe a importância e a atualidade do tema que serve de mote a esta conferência e que em boa hora foi gizada e agora concretizada. Resta-me, por isso, desejar a todos um dia profícuo de reflexões e contraditório sobre cada uma das temáticas que constituirá o objeto de cada um dos painéis em que a conferência se desdobra. Os meus agradecimentos pela vossa presença e pela vossa atenção.